Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Hoje, Atos capítulo 11, parte 4, episódio de número 825, 10ª temporada. Estamos vendo o livro de Atos capítulo por capítulo, pouco a pouco, passo a passo, devagarinho. A gente vai mergulhando em cada tema bíblico para a gente poder compreender mais de toda a teologia bíblica, tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar. Enfim, muito bom que você está aí, que alegria tê-lo de volta. Tem bastante gente que nos acompanha em vários lugares do Brasil e do mundo, acompanha esse trabalho que a gente faz com tanto carinho e dedicação. Há mais de 4 anos estamos aqui, trazendo uma bagagem de mais de 3 décadas aí de aprendizado, ensino do texto bíblico. Nós se debruçamos com muito afinco também nos comentários de muitos eruditos que dedicaram vidas inteiras à compreensão do texto bíblico. E é isso que a gente faz aqui. Pela misericórdia de Deus, a gente vai compartilhando com vocês muita teologia bíblica de uma forma gratuita, um toque no seu celular. Isso é um trabalho pioneiro, você não encontra outro comentário bíblico em áudio no Spotify, nenhuma plataforma. Mas você encontra esse aqui. Você pode ouvir, compartilhar, curtir na Amazon, no Spotify, no YouTube, em diversos lugares, praticamente todos os distribuidores de podcasts, tá bom? Na Apple Podcasts, em vários lugares, enfim. Hoje a gente vai continuar falando de Barnabé e Paulo de Tarso. A gente vai ver como Barnabé foi ao encontro de Paulo, depois tiveram um desentendimentozinho por causa de João Marcos, e a gente vai meditando em tudo isso. Escute os outros episódios, aplique o texto bíblico à sua vida diária, e só assim a gente pode colher frutos, tá bom? Leia o texto sagrado da Bíblia, não despreze, depois vem para cá refletir junto comigo. Veja, versículo 25 e 26 do capítulo 11, nos apresenta uma cronologia do período que vai do martírio de Estevão à missão de Barnabé em Antioquia. E isso é um pouco obscuro e até o momento se recusa a nos fornecer datas, como por exemplo as principais datas que afetam Saulo, que são do nosso extremo interesse aqui. No entanto, meus queridos ouvintes, é extremamente provável que já tenham se passado 6 anos inteiros desde a conversão de Saulo. E durante todo esse tempo ele esteve, podemos afirmar, e isso sem sombra de dúvida, embora talvez não fosse fácil encontrar o capítulo e o versículo exatos para a declaração, ele estava pregando a Cristo. Ele foi transferido de um posto para outro por questões de segurança 2 vezes. E, ultimamente, ele esteve por algum tempo em Tarso, sua terra natal, e é sobre o seu trabalho durante sua estadia em Tarso que menos sabemos. Embora, como já foi dito, quase não haja margem para dúvidas de que ele estaria pregando a Cristo enfaticamente, pareceria um tanto notável se o fizesse por um período de 1 ou 2 anos impunemente. Para cá, no entanto, Barnabé agora vem em busca de um colega, de um auxílio eficiente em seu trabalho em Antioquia. Barnabé encontra um inesperado e grande campo de trabalho em Antioquia. Ele veio para uma missão, ele fica para outra, e essa é uma grande empreitada. Ele veio para indagar sobre a justificação de certos acontecimentos e ele é forçado a se tornar parte integrante deles.
e a embarcar nessa missão de coração, mão, voz. Segundo, ele observa que uma porta grande e eficaz se abriu diante dele. 1 Coríntios 16, 9. Antioquia, por sua localização e seu povo tão diverso e importante, por sua população judaica, por sua moda grega, por seu exército romano e por suas conexões comerciais, não pode deixar de ser um lugar de importância para a pregação de Cristo desde o primeiro momento em que se torna evidente que não apenas judeus, mas também gentios, gregos e romanos devem ser abrangidos pelas bênçãos da aliança. Quando muitas pessoas já haviam sido acrescentadas ao Senhor e um grande número creu e se converteu ao Senhor, seu coração foi tocado de compaixão. Como disse seu mestre uma vez e muitas vezes foi. Quando ele viu as ovelhas sem pastor e os campos brancos para a colheita, e a colheita de uma promessa superlativa. Mas os trabalhadores eram poucos. E sem dúvida ele orou ao Senhor da colheita e obteve sua resposta. Barnabé lhe consulta sobre uma única coisa. Ele deseja, se possível, realizar o trabalho. Ele não conhece nenhum grão de inveja, ciúme ou ambição egoísta. Ele perderá algumas semanas se puder retornar, e muito melhor para a obra, pois se lembra ou de alguma forma, em resposta à sua oração, ele foi lembrado divinamente. De alguém de notável conversão e de uma energia inigualável. Ele será um provável ajudador. Barnabé já andou de braços dados com ele em Jerusalém e foi seu fiador junto à igreja em Jerusalém. E com esse homem forte, que agora foi provado, amadureceu em relativo retiro e suportou a provação, ele desejaria se associar no cerco, com o objetivo de tornar essa tentadora cidadela de Antioquia. Ele está mantendo o seu caráter como nos é apresentado nos versículos anteriores. Ele está cheio do Espírito Santo e de fé. Seu olhar é sincero, sua melhor razão e julgamento mental são dedicados à questão diante dele, seus motivos são puros e sua consciência é sensível. Ele vai atrás de Saulo, ele viaja atrás dele para procurá-lo, ele não acredita em mensagens nem em procuradores, ele o encontra e o leva para Antioquia. Barnabé e Saulo, o texto nos deixa claro isso, que eles acreditavam na cooperação. Eles acreditam no amor fraternal. Era algo relativamente novo para se acreditar em alguns aspectos. Não são poucos os tipos naturais de amor que nos unem. Mas o amor fraternal, ele surgiu em grande parte com os seguidores de Jesus, a saber, aquele tipo de amor que levou dois homens a trabalharem juntos por objetivos mais nobres que por si mesmos. Eles acreditavam nas vantagens práticas de dois trabalhando juntos. Primeiro, porque um sustenta o propósito do outro. Segundo, que o lado fraco de um é compensado pelo lado forte do outro. E terceiro, muitos projetos sofrem por falta de apoio suficiente por parte de apenas um apoio. Eles não acreditam em rivalidades indignas, em comparações, em ambições pessoais. No entanto, agora, tantos séculos depois, essas mesmas coisas são ocasionalmente ouvidas como objeções à união de dois discípulos de Jesus Cristo em um serviço igualitário a Ele. Barnabé e Saulo, eles se dedicam durante um ano inteiro à edificação e à igreja em Antioquia. A importância da vida da igreja, ela começa a ser reconhecida, tanto por si mesma, quanto por seu testemunho, no meio de um grande povo de fora. Hoje ainda é visível a necessidade e a vantagem de se ter mestres, pastores, exemplos. Eles se reuniram com a igreja e ensinaram muita gente.
Nem tudo era evangelização, nem tudo eram viagens missionárias, mesmo nos primórdios do cristianismo. E isso é ainda mais notável à luz de um exemplo, quando lembramos que a boa obra em Antioquia havia brotado, do que em resumo poderíamos chamar de semente semeada por si mesma. Aqueles da dispersão, cujos corações ardiam dentro deles, foram, sob o Espírito, o início da obra. E foi por causa das proporções a que sua obra havia crescido e da fama que chegou a Jerusalém, que Barnabé foi enviado para visitar Antioquia. O rebanho só precisa estar com fome para procurar um pastor. E o rebanho faminto, ele não deixa de admirar o pastor que o alimenta. O amor por Cristo de Barnabé e Saulo devem ter sido correspondido com muito amor por parte daqueles entre os quais eles iam e vinham, ensinando-lhes muitas coisas. Este é o amor da igreja. Este é o segredo da harmonia da igreja. Este é o humilde começo, tanto da santidade quanto da felicidade da igreja do alto. O versículo 26 nos traz essa realidade do nome cristão. Os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. 3 grandes cidades se identificaram com a história cristã. De maneira especial, Jerusalém, Antioquia e Roma. Considere o nome dado, pessoal, testemunhando a preeminência de Cristo na primeira pregação. Os fatos vieram antes das doutrinas, como sempre deveriam. O nome honrado, chamados cristãos. E os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Antes disso, eles parecem não ter tido um nome reconhecido. Outros podem tê-los chamados de nazarenos ou talvez galileus. Eles se referiam aos seus ensinamentos como o caminho, mas não parecem ter encontrado outro nome para si além de discípulos. Coube às circunstâncias encontrar um nome que todos pudessem aceitar, e embora a origem do nome cristão ela soe estranha, a sua adequação foi universalmente reconhecida. A própria essência do Evangelho, a apresentação de Cristo aos homens e a pressão de suas reivindicações ao amor e à confiança dos homens. Portanto, aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador e o obedecem como seu Senhor são apropriadamente denominados cristãos. É comum chamar os discípulos pelo nome de seu mestre ou professor, como pode ser visto nos termos dos maometanos, budistas, wesleyanos, etc. Às vezes, classes de homens são nomeadas de acordo com o princípio central que adotaram. Nós não podemos fazer isso porque o nosso princípio central é Cristo. Nem mesmo alguma verdade sobre Cristo, mas o próprio Cristo. Portanto, nós não podemos ter outro nome senão aquele que o povo de Antioquia encontrou quando descobriu quão proeminentemente que Cristo foi apresentado na pregação primitiva. Esse era o pensamento daqueles que primeiramente chamaram os discípulos de cristãos. Tem sido frequentemente apontado que o nome surgiu como um apelido. A ideia de dar tanta importância a alguém que era conhecido por ter sido crucificado como malfeitor e impostor pode muito bem ter provocado o ridículo de pessoas bem-humoradas. E sabemos quão constantemente os discípulos eram provocados por adorar o crucificado. Uma caricatura dos primeiros tempos foi descoberta. E nessa caricatura tinha uma representação de uma pessoa com cabeça de jumento, estendida sobre uma cruz e uma figura ajoelhada diante dela. É nesse espírito que o nome foi dado pela primeira vez. Assim como o termo metodistas foi aplicado aos seguidores de Wesley.
O pensamento daqueles que aceitaram o nome, talvez em sua modéstia, não se considerassem dignos de levar o nome de seu mestre. Mas quando outros o deram a eles, eles sentiram que poderiam aceitá-lo. E nem o nome poderia ser tão honrado para eles. Sua hesitação, no entanto, poderia ter surgido de outra causa. Aceitar um título distintivo era romper com o judaísmo. Assumir uma posição como uma religião separada, independente. E nós podemos entender bem como os discípulos hesitariam em aceitar uma posição tão definida. Eles se consideravam ainda judeus, buscando, alguns diriam, a reforma do judaísmo. E outros diriam, a realização espiritual do judaísmo. Mas qualquer coisa que lembrasse um sectarismo ou uma separação seria algo angustiante para eles. No entanto, meus queridos, muitas vezes na história da igreja, os homens foram compelidos a tomar posições decididas contra a sua própria vontade. Mas sua distinção e separação provaram ser para o bem permanente do mundo. O pensamento daqueles que agora se aproximam do nome, para muitas pessoas, o seu significado mais profundo desapareceu e é tão universalmente aplicado e tão abrangente que se tornou um termo sem sentido. No entanto, quão cheio de força, inspiração, ele deveria ser para nós. Por causa da história que o termo incorpora, a longa história do testemunho da luta cristã, pelas profundezas de significado que podem agora encontrar nele, pois para nós pode significar não meramente seguidores ou discípulos de Cristo, mas homens e mulheres semelhantes a Cristo, que estão sendo diariamente transformados em sua imagem de glória em glória e querem ser como Ele em todas as coisas. Você quer? Você deseja isso? Ser semelhante a Cristo? Não é fácil, exige renúncia, exige tomar a nossa cruz diariamente. E só o poder regenerador do Espírito Santo que pode nos conceder isso. Como poderiam os discípulos negar o nome de Cristo se era justamente Ele que dava sentido à sua fé? E que maior honra pode haver do que ser identificado como alguém que pertence a Jesus. Oh, que privilégio! Por mais que seja dolorido às vezes, machuca. Alguns zombam, mas é um privilégio. Obrigado, Jesus, por nos aceitar, fazer parte do teu reino. Vamos orar, meu querido? Você que pode sentir essa satisfação agora, você faz parte do reino de Cristo? Então se alegre, independente de qualquer circunstância que você esteja passando. Vem orar comigo. Vamos agradecer a Deus. Vamos buscar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas necessárias nos serão acrescentadas. Ah, Senhor, que o nome de Cristo seja sempre o nosso maior título. Que esse nome seja sempre o nosso maior privilégio, a nossa maior alegria, a nossa maior honra, a nossa maior busca, o nosso maior desejo, não apenas nos lábios, mas em nossa vida diária. Dá-nos a graça de viver de tal maneira que o mundo veja em nós o reflexo de Ti, Jesus. Que a gente possa ser digno de ser chamado cristão. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Volta no próximo episódio, que a gente vai meditar no capítulo 12, tá bom? Louvado seja o nome de Jesus. Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.